O sol ainda nem havia tocado o topo das árvores quando a aldeia da Lua Vermelha começou a despertar. O ar estava frio, carregado do cheiro úmido das folhas e do silêncio profundo que antecede qualquer mudança importante. Mas nenhum dos moradores imaginava que aquele seria o dia em que tudo mudaria. O dia em que uma presença inesperada atravessaria a fronteira sagrada e viraria a aldeia inteira contra si mesma. Foi quando o guerreiro Aruan, retornando de uma ronda matinal pela mata, ouviu um som estranho. Passos leves, apressados, tropeçando entre raízes e pedras. Passos que não pertenciam a ninguém da aldeia. Passos que não conheciam o ritmo da floresta. Ele parou, virou lentamente o rosto em direção ao som e viu algo que jamais esperaria. Uma garota branca, de mochila nas costas, respiração descompassada, roupa suja de lama e um olhar perdido que oscilava entre medo e alívio. A garota congelou ao ver o guerreiro. Aruan, pintado com as marcas vermelhas da lua, alto e silencioso, parecia mais uma sombra viva da floresta do que um homem. Ele não disse nada, só observou. Primeiro os olhos dela, depois as mãos tremendo, e então o jeito como ela tentava esconder o medo, como se ainda estivesse tentando parecer corajosa. A moça respirou fundo e tentou falar algo, mas a voz falhou. Aruan aproximou-se devagar, analisando cada detalhe. O corte na perna dela, a mochila rasgada. O fato de que ela não carregava nada que pudesse ser uma ameaça. Ela finalmente conseguiu sussurrar. Eu só queria achar a estrada. Mas não havia estrada em quilômetros. Aruan franziu o senho. Aquilo não fazia sentido. Ninguém chegava ali por acidente. A fronteira da aldeia havia sido protegida por gerações. Nem mesmo caçadores da cidade se aproximavam daquele território. Como essa mulher chegara tão fundo na mata? Sem responder, ele fez um sinal com a mão para que ela o seguisse. Ela hesitou. Observou os olhos dele, tentando decifrar se aquilo era um gesto de ajuda ou uma ordem silenciosa. No fim, escolheu confiar. Não por coragem, mas porque sua única alternativa era continuar perdida na mata. E ela sabia que não teria forças para isso. Quando chegaram aos limites visíveis da aldeia, tudo desmoronou. As mulheres que preparavam cestos abandonaram o trabalho e recuaram, chocadas. As crianças que brincavam com pequenos arcos de madeira correram para trás das cabanas. Os anciãos murmuraram palavras antigas, palavras que a garota não entendia, mas que Aruan reconheceu como um presságio ruim. Nenhum estrangeiro havia pisado ali em gerações, e agora viu uma garota perdida, branca como a lua cheia, carregando consigo uma presença que a aldeia interpretava como desequilíbrio. Aruan deu um passo à frente, mas antes que dissesse qualquer coisa, o velho conselheiro Tarek saiu de sua cabana apoiado no cajado entalhado com símbolos ancestrais. Seus olhos, profundos e atentos, examinaram a garota como se fosse um acontecimento e não uma pessoa. "Quem é ela?" perguntou Tarek, a voz grave ecoando no ar. A garota tentou responder, mas Aruan ergueu a mão discretamente pedindo silêncio. Ele mesmo falou. "Eu a encontrei na mata. Estava perdida, ferida, sem água." O conselho tribal murmurou entre si, palavras em voz baixa,
rápidas, carregadas de superstição e medo. Alguém no meio da multidão disse: "A floresta a trouxe. Por qual motivo?" Outra voz respondeu: "Nenhum motivo bom." A garota recuou um passo, sentindo o peso de dezenas de olhos sobre ela. Viu crianças a olhando como se fosse um espírito estranho. Viu mulheres escondendo colares protetores sob a roupa. Viu homens apertando punhos, inseguros. Ela tentou explicar. Eu só queria achar a estrada." Mas nenhum da aldeia aceitou suas palavras. A língua dela era estranha, a entonação desconhecida, o jeito de falar apressado. Tudo nela parecia deslocado. Um corpo estrangeiro em um lugar que guardava suas próprias regras. Aruan observou o medo crescendo no rosto dela. Reconheceu aquele olhar, o mesmo que já vira em animais encurralados, em guerreiros derrotados, em crianças que se perdiam na mata. E, sem entender por quê, sentiu dentro de si algo que o empurrou para a frente. Ele ficou entre a garota e a aldeia. Isso congelou todos. O guerreiro Aruan nunca se posicionava, nunca interferia, nunca contestava as decisões do conselho. Seu silêncio era sua marca. Mas naquela manhã, pela primeira vez em muitos anos, ele ergueu a voz. "Ela está sob a minha proteção." Um murmúrio de choque varreu a aldeia. As mães puxaram as crianças para trás. Os guerreiros olharam uns para os outros confusos. Tarek apertou o cajado com força como se tentasse sentir na madeira a resposta para algo que escapava à razão. A garota branca não entendeu a gravidade daquilo, mas percebeu que algo profundo havia mudado no ar. Algo que a aldeia não aceitava. Algo que poderia colocá-los em conflito. "Aruan", disse Tarek com a voz lenta e pesada, "você sabe o que está dizendo?" O guerreiro não desviou o olhar. "Sei." Tarek aproximou-se da garota, analisando-a como um enigma que jamais deveria ter sido revelado. Em seguida, virou-se para Aruan com expressão sombria. "Então, você assume o destino dela e o da aldeia?" Aruan assentiu. E naquele instante, a vida dela e a dele foi selada. Mas ninguém na aldeia, nem mesmo Aruan, imaginava o que aconteceria nas horas seguintes, porque a chegada daquela garota branca não era acidente, não era coincidência, era um sinal. E a aldeia inteira aprenderia isso da forma mais difícil. A garota branca ainda não entendia o que significava estar sob a proteção de Aruan. Para ela, parecia apenas que alguém finalmente acreditava em sua história. Mas para a aldeia, aquilo era uma ruptura grave. Um guerreiro da Lua Vermelha assumir um estrangeiro era algo que simplesmente não ocorria. Não existia precedente. Não existia regra para isso. E, justamente por isso, o medo se espalhou pelas casas como fumaça. Tarek ordenou que a garota fosse levada para a cabana principal, onde ficavam os visitantes ocasionais, que até aquele dia eram sempre mensageiros de outras aldeias. Aruan caminhou ao lado dela, silencioso como sempre, mas agora carregando uma força estranha no olhar. Uma força que parecia proteger, mas também desafiar. Enquanto caminhavam, a aldeia inteira os seguia com os olhos. Mulheres sussurravam entre si palavras carregadas de superstição. Homens murmuravam perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. As crianças, talvez por inocência, eram as únicas que olhavam com curiosidade genuína. Curiosidade misturada com medo. Quando chegaram à cabana, Aruan abriu a porta de troncos trançados e fez um gesto para que ela entrasse. A garota hesitou por um instante, observando o interior escuro e a textura diferente das paredes.
Mas quando o olhar dela encontrou o dele, sentiu algo que ainda não sabia nomear. Segurança. Ela entrou. Aruan permaneceu à porta, como se guardasse o limite entre dois mundos. Do lado de dentro, a luz que filtrava pelas frestas criava desenhos irregulares no chão de terra. Havia cestos pendurados, algumas peles e uma pequena vasilha com folhas amassadas que exalavam um cheiro fresco. Ela tentou falar, finalmente encontrando firmeza na voz. Obrigada por me ajudar. Aruan não respondeu de imediato. Apenas a observou, como se estivesse tentando entender por que se sentia responsável por alguém que acabara de conhecer. Então disse, com o sotaque arrastado, característico de sua tribo: a floresta não traz ninguém sem motivo. A frase a deixou mais nervosa do que reconfortada. Ela abriu a boca para perguntar o que aquilo significava, mas o som de passos fortes se aproximando cortou o ar. Guerreiros da aldeia entraram sem pedir permissão. Tarek quer falar com você, disse o mais velho, ignorando completamente a garota. Aruan assentiu, mas antes de sair, voltou-se para ela. Não saia daqui. A porta se fechou e ela ficou sozinha, rodeada por um silêncio que parecia vivo. A pulsação da aldeia era estranha, ritmada, como se o ar carregasse algo ancestral. Ela se sentou no chão, abraçando os joelhos, tentando entender como tinha parar ali. Saíra com um grupo de trilha, se afastou por alguns minutos para fotografar uma árvore rara e então tudo dera errado. Terrivelmente errado. Era como se a mata tivesse engolido. Enquanto isso, Aruan caminhava em direção ao conselho. Os guerreiros que o acompanhavam mantinham distância dele, não por falta de respeito, mas porque temiam que aquela decisão o colocado em desacordo com os espíritos da aldeia. E quando alguém desafiava o equilíbrio espiritual, nada bom acontecia. Dentro da tenda do conselho, Tarek aguardava com uma expressão pesada, carregada de preocupação. Aruan, começou ele, você assume um risco que nenhum guerreiro assumiu antes. Essa jovem pode trazer desequilíbrio, doença, conflito. Ela vem de um mundo que não é o nosso. Aruan manteve o rosto firme. Ela precisa de ajuda. E isso não é sobre ela, retrucou Tarek, aproximando-se. É sobre você. Aruan respirou fundo. O que quer dizer? Tarek o analisou longamente como um mestre que observa o movimento errado de um aprendiz. Há anos, você guarda a aldeia como um guerreiro exemplar. Nunca questiona, nunca se envolve, nunca se liga a ninguém. Mas hoje você colocou o corpo entre ela e todos nós. Por quê? Aruan não tinha resposta. Não uma que pudesse explicar, não uma que fizesse sentido. Então, respondeu apenas: senti que devia. Tarek fechou os olhos um instante, como se aquilo confirmasse algo que temia. Então talvez você seja o único que ainda não percebeu. Percebeu o quê? Que a aldeia já pressentiu o motivo da vinda dela e não gosta disso. Do lado de fora, a garota continuava imóvel, ouvindo apenas o bater distante de tambores que ecoava pela mata. Era um ritmo lento, quase um lamento. A luz que entrava pela cabana diminuía conforme as nuvens pesadas se juntavam do lado de fora, prenunciando chuva. De repente, a porta se abriu violentamente e uma mulher entrou. Alta, severa, olhar duro. Usava um colar de contas escuras e tinha os braços pintados com faixas verticais. A garota não sabia, mas estava diante de Maela, a curandeira da aldeia, uma das figuras mais respeitadas e temidas. Maela aproximou-se dela sem dizer nada. A garota sentiu o estômago se contrair. A mulher passou a mão pelo ar ao seu redor, como se medisse algo invisível.
Em seguida, aproximou o rosto e inalou o cheiro dela. A garota recuou instintivamente. Maela franziu o senho e murmurou: há algo nela que não devia estar aqui. A garota sentiu o coração acelerar. O que isso significa? Maela não respondeu. Apenas deu meia volta, saindo da cabana com passos duros. Pouco depois, Aruan retornou. A expressão dele estava mais séria do que antes. Eles vão decidir seu destino ao pôr do sol. O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. Decidir meu destino? Repetiu, a voz tremendo. O que isso quer dizer? Aruan hesitou, e quando finalmente respondeu, não conseguiu suavizar as palavras. Significa que alguns querem você longe daqui. Outros acham que sua presença pode ser um sinal ruim. E há os que acreditam que você trouxe algo com você. Algo? Ela sussurrou. O quê? Aruan não sabia, mas o silêncio dele dizia tudo. A garota engoliu seco. Eu não fiz nada. Só me perdi. Eu não sei por que isso está acontecendo. Aruan se aproximou, pela primeira vez diminuindo a distância entre eles. Eu acredito em você. A frase caiu sobre ela como um bálsamo inesperado. Não era apenas apoio. Era uma promessa, um voto de proteção. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer outra palavra, um grito ecoou do lado de fora. Um grito que fez a aldeia inteira correr para o centro. Aruan olhou para ela. Fica aqui. Não importa o que aconteça. E saiu. A garota esperou alguns segundos, mas a curiosidade venceu o medo. Abriu a porta lentamente e viu uma roda de pessoas ao redor de algo no chão. A garota não enxergava o que era, mas viu os rostos. Viu expressão de horror. Viu medo profundo. E quando Aruan se virou para ela, o rosto dele tinha algo que ela nunca tinha visto antes. Choque. Perigo. Reconhecimento. Algo, seja lá o que fosse, havia sido encontrado na floresta. Algo que mudava completamente o motivo pelo qual a aldeia rejeitava. E naquele instante, sem ninguém perceber, a garota branca deu o primeiro passo para dentro de um destino que não escolheu, mas que já estava traçado muito antes dela chegar. O centro da aldeia estava completamente silencioso. Todos formavam um círculo ao redor do que fora encontrado na floresta. Aruan estava parado na frente, o corpo tenso, como um animal prestes a entrar em combate. A garota branca, mesmo sendo avisada para não sair da cabana, aproximou-se devagar para enxergar o que causara tanta comoção. Quando conseguiu ver, seu coração bateu ainda mais rápido. No chão, entre raízes e folhas amassadas, havia um objeto que ela reconhecia imediatamente, um dos equipamentos do seu grupo de trilha. Era uma lanterna, quebrada, manchada de terra e com o símbolo da empresa de turismo onde ela fizera a reserva. A garota levou a mão à boca, chocada. Isso é do meu grupo, sussurrou, sentindo o estômago se revirar. Parec virou-se para ela, os olhos estreitos. Sim, respondeu ele, e foi encontrado perto do rio, sozinho, sem pegadas, sem rastros, sem ninguém por perto. O silêncio que seguiu era pesado demais. A garota tentou se aproximar, mas Aruan colocou a mão na frente, pedindo calma com um gesto firme. Ela recuou, mas o terror em seu rosto era impossível de esconder. Eles estavam comigo, murmurou ela, a voz falhando. A pergunta fez a aldeia inteira olhar para Tarek como se esperassem que ele tivesse todas as respostas, mas nem mesmo o conselheiro conseguia interpretar aquilo. Maela, a curandeira, foi quem falou primeiro. A floresta não devolve sinais sem motivo. Aruan deu um passo à frente, encarando Tarek. Eu vou procurá-los, disse ele.
A frase provocou uma onda de murmúrios. Sair da aldeia em busca de estrangeiros era algo impensável. A floresta tinha regras, caminhos e perigos que nem mesmo guerreiros experientes ousavam desafiar sem preparo. Tarek tentou impedir. Aruan, você não deve ir. Isso pode ser um aviso, um limite sendo imposto pela mata. Mas Aruan, pela segunda vez no mesmo dia, quebrou um costume que nunca havia quebrado. Eles precisam de ajuda, e ela também. A garota sentiu algo dentro dela se partir, uma mistura de medo, culpa e gratidão. Maela, entretanto, continuava olhando para a lanterna quebrada com uma expressão inquieta, e então disse em voz baixa: Isso não é só um objeto perdido, é um chamado. Aruan a encarou. Um chamado de quem? Maela desviou o olhar para a floresta ao redor. Daquilo que dorme sob as raízes. A garota não entendeu, mas o resto da aldeia pareceu estremecer ao ouvir aquelas palavras. Era como se um segredo antigo tivesse sido pronunciado fora de hora. Ainda assim, Aruan saiu decidido em direção à mata. Só parou quando percebeu que alguém o seguia. A garota. Você não vai sozinho, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Volte. Isso não é para você. Ela balançou a cabeça. Eles eram meus amigos. Se algo aconteceu, eu preciso saber. Eu não vou ficar parada enquanto eles podem estar machucados. Ou pior. Aruan olhou para ela longamente. Nos olhos dela havia medo, mas também coragem. Algo dentro dele reconheceu aquela coragem. Talvez porque a própria floresta tivesse escolhido que ela estivesse ali. Ele finalmente cedeu. Fique perto de mim, disse apenas. Os dois desapareceram entre as árvores. A floresta parecia diferente naquele dia. O ar mais pesado, o som dos pássaros distante demais. Aos poucos, o caminho ficou mais estreito, como se a mata quisesse expulsá-los. Aruan caminhava atento, ouvindo cada estalo, cada sombra que parecia se mover. Você acha que eles estão vivos? Perguntou ela, quase num sussurro. Aruan não respondeu imediatamente. Eu espero que sim. Ela percebeu que aquela era a resposta mais honesta que ele poderia dar. Continuaram caminhando até que Aruan parou abruptamente. No chão, espalhados entre folhas e galhos, havia outros objetos do grupo da garota. Uma garrafa de água amassada, um pedaço de tecido rasgado e uma pulseira fosca. Mas havia algo mais. Marcas no solo. Marcas profundas, como se raízes tivessem se movido. A garota olhou para aquilo com confusão. Isso não faz sentido. Aruan ajoelhou-se, tocando o chão com a ponta dos dedos. Os olhos dele se estreitaram. Não são pegadas humanas, disse. Mas então, o que são? Ele se levantou lentamente. É melhor não sabermos agora. Continuaram seguindo a trilha improvisada até que, ao dobrar uma curva entre as árvores, encontraram algo que os gelou por inteiro. O acampamento do grupo, ou o que restava dele. Barracas rasgadas, mochilas abertas, objetos espalhados como se alguém ou algo tivesse atacado de forma abrupta. Mas não havia sangue, não havia corpos, não havia sinais de luta humana. Era como se todos simplesmente tivessem desaparecido. A garota caiu de joelhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Aruan se aproximou e pousou a mão no ombro dela. Aquele toque, simples e direto, dizia mais do que qualquer palavra. Eles não deixariam tudo assim, soluçou. Isso não é normal. Eu sei, disse Aruan. Ela olhou para ele desesperada. O que aconteceu aqui? Aruan hesitou antes de responder, e quando fez, sua voz era baixa, quase temerosa. Algo antigo despertou. Ela engoliu seco. O que isso significa? Aruan se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para trás, pois algo no solo parecia inquieto, pulsando levemente como se respirasse. A floresta guarda segredos. Alguns deveriam permanecer adormecidos. Ela enxugou as lágrimas, tentando entender. Mas por quê? Por que isso teria a ver comigo?
Aruan encarou com seriedade profunda. Porque você não chegou aqui por acaso. Antes que ela pudesse responder, um som ecoou entre as árvores, um estalo profundo, seguido de um sussurro grave que parecia vir do chão, das raízes, das entranhas da terra. A garota agarrou o braço de Aruan. O que é isso? Aruan se levantou, puxando-a consigo. É hora de voltar. Mas quando começaram a correr para a aldeia, perceberam que a floresta parecia se fechar atrás deles, como se o caminho estivesse sendo devorado. Aruan acelerou o passo, protegendo-a com o próprio corpo. Quando finalmente chegaram à clareira da aldeia, ofegantes, suados e assustados, as pessoas já estavam reunidas, olhando para eles como se esperassem respostas. Até Tarek avançou, preocupado. O que encontraram? Perguntou. Aruan se colocou à frente da garota. Seu grupo sumiu. Não há rastros. Apenas sinais de que algo os levou. Tarek empalideceu. Então é verdade. O quê? Perguntou a garota, desesperada. O que está acontecendo comigo? Com eles? Tarek respirou fundo como alguém prestes a revelar um segredo proibido. Há muito tempo, a floresta escolhe aqueles que entram aqui. Nem todos são chamados. Nem todos são devolvidos. Isso é loucura, gritou ela. A floresta não escolhe pessoas. Aruan se aproximou, colocando a mão no ombro dela, firme, mas compassivo. Escolheu você. Ela olhou para todos, vendo os rostos assustados da aldeia, o silêncio carregado, o vento que parecia sussurrar o seu nome, e pela primeira vez começou a desconfiar que talvez não estivesse apenas perdida. Talvez estivesse onde a floresta queria que estivesse. E o que aconteceria depois? Bem, isso chocaria todos. Porque a chegada dela não era o fim de nada. Era apenas o começo.